Muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma live aqui do Gilbert Advogados, com a participação da Marcela Cavallo e eu, os demais colegas do escritório, convidados, clientes, amigos, para falar de um tema bastante desafiador, bastante interessante e que tem despertado a curiosidade de todos com os reflexos jurídicos que nós vamos tentar tratar aqui. A questão dos meios eletrônicos ganhou um colorido especial quando o Banco Central entrou na questão, né, como é da função dele, ele está regulando o meio de pagamento. O meio de pagamento é uma questão privativa do Banco Central, tudo que diz respeito ao meio de pagamento é função dele regular. Nesta questão dos meios eletrônicos, ele não só regulou, como ele criou um meio eletrônico que deve entrar em funcionamento a partir de novembro deste ano, com um cadastro a partir de outubro. A questão do meio eletrônico que nós vamos tratar vai ser um pouquinho mais ampla, nós não vamos falar só de Pix, até porque Pix ainda é uma questão a ser vista como futuro próximo, obviamente, mas a gente também não vai deixar de tratar disso de forma alguma. A gente está direcionando o nosso debate hoje em função do que a gente entende que seja o meio de pagamento, o Pix, ou o meio de pagamento tradicional, o meio de pagamento eletrônico, e que a gente deve tratar aqui. Então, a Marcela está comigo nesse desafio. Agradeço sempre a coragem dela de enfrentar temas tão importantes, e, nesse caso, ela mesma sugeriu isso, numa visão quase kamikaze do que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em meio de pagamento, a gente está trabalhando com vários vetores que são muito convidativos, né? Para o bem e para o mal. Então, a gente está falando sempre de uma conveniência, né? Então, o meio eletrônico é uma coisa que te dá uma conveniência, você fica mais hábil a lidar com determinadas questões de pagamento. Tem a questão da rapidez, que é a questão de ser simples, né? Aparentemente ser simples, de gerar uma certa economia de tempo e de burocracia. E um tema que tem sido muito discutido, inclusive na jurisprudência, lógico que a Marcela vai trabalhar isso também, que é a segurança, né? Quando a gente fala de empresa, olhando pelo lado da empresa, a grande vantagem do meio eletrônico e aí do Pix, que é a propaganda do Pix, inclusive, é como isso vai interferir no fluxo de pagamento, porque vai estreitar o fluxo de pagamento, que a gente tem normalmente fluxo de pagamento de 30, 60, 90 dias, né? Então, a ideia desse fluxo de pagamento, que já é escalonada, né? Então, quando a gente trabalha com empresa, ainda tem o tempo de processamento disso, né? Então, processamento dos meios de pagamento, tanto internamente quanto externamente pelas instituições financeiras, o que com o Pix e com os meios de pagamento digitais tem encurtado muito isso. A questão da comodidade também das empresas, né? Então, vocês ganham com isso. Aí tem uma questão de contabilidade, também de departamento financeiro, que é justamente a conciliação bancária, né? Então, eu sou do tempo que conciliação bancária, você ficava tirando extrato e ficava um tiozinho lendo extrato e um menino ticando o extrato para saber se conciliava os bancos, né? Então, tinha um tempo para a gente fazer conciliação bancária que era bastante longo. E um assunto que deve mexer tanto com a pessoa física quanto a jurídica é o tal do código, né? do QR Code, que é um tema bem interessante, que já dá bastante briga aí na jurisprudência, e a questão da segurança de dados para as empresas é também um ponto importante. O que é a
segurança na pessoa física é muito ligada à segurança física, né? A segurança da pessoa não ir no banco, né? Hoje quem vai no banco não é nem a terceira idade, é a quarta idade, né? Então o pessoal que vai no banco é a pessoa que gosta realmente ainda de ir no banco, conversar com o gerente, né? Faz um programa da quarta idade com os meios eletrônicos esse programa fica restrito a você ficar em casa, né? Então a pandemia está muito mais fácil, mas a questão da segurança física é você ter risco de fraude, risco de assalto, risco de segurança física na questão dos bancos. E na questão da empresa, além dessa questão de segurança com relação a roubo e assaltos, tem a questão da segurança da transação, a segurança dos dados, a segurança em relação ao que está transitando de dados. E, claro, isto é um tema que me preocupa muito no ponto de vista assim, de eletrônico, né? Quando eu falo eletrônico, a gente pensa sempre numa ferramenta que é de uso comum, né? E essa ferramenta faz com que tudo fique mais fácil. Então, entendendo assim, a ferramenta eletrônica, que é o que se confunde hoje com o meio de pagamento. Que antes era um documento que eu preenchia no banco, ia lá, o banco pegava a fichinha da Marcela, olhava, falava, ok, então essa é a conta dela, para retirar dinheiro da conta, ele anotava na conta, na fichinha da Marcela, tirava o dinheiro e me dava dinheiro fisicamente. Então, essa era a ferramenta quase que ancestral que foi sendo aprimorada e hoje é um documento que a gente conhece como DOC, como TED, e com o Pix isso vai ser eliminado, então você não vai ter praticamente nem DOC nem TED. E aí entra a discussão geral, você não vai ter nem DOC nem TED, você vai ter o quê? Né? Qual vai ser o documento, falando já de conciliação bancária, fiscal, prova de pagamento, né? Para fins de código do consumidor, para trazer a experiência dela. O que a gente vai trabalhar? Como você vai lidar com isso? Porque quando você fala em Pix, no final de contas, você pode criar até um código para receber pagamentos de forma anônima, quase, né? Então, você que são as chamadas chaves aleatórias, né? Você cria uma chave que basicamente é um blockchain, né? Falando um pouco de tecnologia, em que você cria uma série de números e códigos que você não informa seus dados pessoais, então aquele negócio de você ficar preenchendo CPF do titular, conta, filiação, RG, aquelas coisas todas, você não vai fazer mais nada disso. Mas, ao mesmo tempo, a comprovação de código fica bem mais desafiada. Além disso, nessa aproximação tecnológica, você vai eliminando elementos de identificação por um código eletrônico, em nome desses polinômios que eu mencionei, conveniência, rapidez, simplicidade, etc., etc., que vão trazendo aí um benefício para o cidadão. Quando eu penso nisso, eu estou falando do Pix e estou falando dos meios de pagamento já existentes de modo geral. Então, a primeira ideia que surge, então eu vou eliminar banco? Não. Então, de fato, por enquanto, não há eliminação da pessoa do banco, porque o banco é a instituição credenciada tanto para o Pix quanto para os demais meios digitais. Mas aqui eu começo um debate com a então, o Pix é uma realidade, o Pix então
vai começar em novembro. O Pix é um cadastro que você faz no banco. Você tem chaves que você vai poder criar, uma limitação de chaves para pessoa física e uma chave para pessoa jurídica, um pouco maior para pessoa jurídica, no 20, para pessoa física 5. E você vai ter uma possibilidade de agilizar tudo isso que eu estou dizendo em relação a pagamentos digitais. Mas o que eu queria tratar primeiramente com a Marcela? Então, se o meio digital, Pix, vai começar a vigorar em novembro, elimina-se banco, elimina-se as fintechs, elimina-se os PayPal, os PagSeguro, ou vai ser uma agregação de mais um elemento disruptivo nessa já tão revolucionária forma de pagamento. Como isso vai funcionar em termos de segurança para o cidadão? Marcela, me conta um pouquinho como os meios de pagamento te trazem facilidade, ao mesmo tempo te trazem tanta preocupação. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. É um prazer estar debatendo um tema tão relevante, tão atual como esse. E, de fato, o Pix, ele veio, ele ainda é muito recente, ele ainda não foi implementado. Ele já traz uma ideia inicial de muita praticidade, muita facilidade, porque a gente resume aí diversas operações bancárias dentro dessa modalidade. Então, não só transferência entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, mas também pagamento de contas. Enfim, ele vem para unificar, basicamente, diversas operações bancárias que hoje são burocráticas, que hoje exigem aí um tempo para se concretizarem. E a ideia justamente com o Pix é simplificar, unir tudo aquilo dentro de uma modalidade só. Isso é uma ideia muito interessante, é uma ideia extremamente inovadora, que causa uma certa, né, a primeira impressão é um certo otimismo, é uma facilidade, é uma praticidade para quem vai se utilizar, mas com certeza também traz muita preocupação com relação à segurança, com relação à sua aplicabilidade, às incertezas e à vulnerabilidade dessas operações. É claro que a gente, quando pensa em meios digitais de pagamento, é impossível que a gente não pense na questão da fragilidade, principalmente da segurança, a quantidade de fraudes que são, nem falando em Pix, aqui que o Pix, como bem falado, ainda nem está implementado, mas nas relações, nas transações digitais no geral, a facilidade de se fraudar essas operações, a quantidade de vítimas que essas fraudes fazem, acho que tanto diante da facilidade, como também muitas vezes pelo desconhecimento do usuário, de algumas questões de segurança digital, não são todas, a gente ainda vive num mundo em que não são todas as pessoas que têm uma inclusão digital, que é completamente inserido, né, no meio digital. Então, essa é uma preocupação que é presente, ela precisa ser tratada, e quando as instituições que forem implementar essa modalidade, elas também precisam se atentar muito a isso, porque é um assunto que a gente vai trazer, porque com calma mais para frente, mas que elas também podem ser, inclusive, responsabilizadas, né, civilmente por conta disso. Então, são esses dois aspectos que eu enxergo com relação ao Pix. É uma questão muito boa, muito inovadora, mas também preocupante do ponto de vista desse aspecto. E eu entendo, a gente, obviamente, aqui está falando de uma modalidade que ainda não começou a vigorar, mas eu acho que não acho que afetará os bancos de forma geral, até porque o Pix, né, eles vão ser implementados justamente por essas instituições, sejam os bancos, sejam as fintechs, ambas têm, né, todas essas instituições, elas têm legitimidade para implementar esse meio de pagamento. Mas é curioso, porque hoje a gente vê muitas intermediadoras de pagamento, que a gente chama, né, chama popularmente de carteiras digitais, que talvez percam um pouco a sua finalidade, porque se elas vinham para facilitar essa transição, se hoje a gente consegue ir numa loja e através de um QR Code
entra no seu aplicativo, seja, enfim, o PicPay, que está bastante na moda, e diversos outros que fazem essa mesma função, através do Pix, né, em que você, através do seu próprio banco ou da sua própria fintech, em que você tenha conta, né, em que você tenha lá o seu cadastro, os seus documentos, seu dinheiro, o seu cartão, você consegue realizar essa transação com a mesma facilidade sem precisar necessariamente dessa intermediadora. Então, essas figuras, talvez elas tenham que se adaptar, tenham que inovar de alguma maneira, porque essa função primitiva delas, eu acredito que vai sofrer algum impacto, sim. Doutor, acho que está no mudo o seu microfone. Muito bom. Então, vamos lá. Me conta qual é o tamanho do contencioso que existe hoje e qual é o contencioso, afinal, nos meios digitais. Eu sei que tem um contencioso grande, a gente estudou esses dias aí, até jurisprudência com você, eu fiquei aprendendo muito com você aí, o tamanho do contencioso, do que trata efetivamente o contencioso hoje, as brigas com relação aos meios de pagamento. Me conta um pouco, porque eu acredito que isso vai continuar, ou talvez até aumentar diante da popularização dos meios de pagamento e principalmente a ação de pagamento. Existe um contencioso muito grande e ele tem algumas nuances, né? Então, em um primeiro momento, o que se discutia muito era a natureza dessas empresas, dessas fintechs, tanto as intermediárias como as próprias, o que a gente vem conhecendo hoje em dia como bancos digitais, né? O famoso Nubank, entre outros. E muito se discutia acerca da natureza delas, se elas são empresas consideradas empresas financeiras, se as atividades delas são atividades bancárias. Então, algumas questões do contencioso que sempre se aplicaram para bancos, alguns princípios, alguns entendimentos que já são firmados, se eles se aplicariam também a essas instituições, essas empresas que se equiparam ao banco, porque a gente precisa pensar aqui que essa inovação através do meio bancário ela é relativamente recente e ao mesmo tempo as atividades bancárias são muito antigas, então muitas coisas, muitas adequações elas soam estranhas quando a gente pensa em fintechs. Então a primeira discussão no contencioso é justamente isso, se essas empresas elas se equiparam aos bancos, e depois de muito se discutir, hoje em dia os tribunais eles têm um entendimento tranquilo de que sim, essas empresas elas praticam serviços bancários, elas se equiparam aos bancos ante a sua finalidade. Então, alguns princípios que são aplicados aos bancos também têm sido aplicados a elas. Aí, voltando um pouquinho no que eu falei, a questão da fraude, esse é um dos principais pontos, né, que deve ser levado em consideração, porque hoje a jurisprudência, em casos de fraude, por mais que a agência, que o banco ele não tenha, evidentemente, participado diretamente por se tratar de uma fraude, a jurisprudência ela imputa ao banco a responsabilidade de arcar com os prejuízos do seu consumidor lesado, porque entende que a entidade financeira ela tem um poder aquisitivo muito maior e que incumbe a ela, diante da atividade que ela presta, o zelo, né, o cuidado e o risco pelo negócio que ela pratica. Então, se é uma instituição financeira, ela está sujeita a esse tipo de risco e o consumidor, na jurisprudência, o consumidor não deve arcar com esse prejuízo e sim o banco. Isso tem se aplicado também às fintechs no geral, seja a intermediadora, seja até os próprios bancos digitais. Isso preocupa um pouco, porque são empresas que geralmente, principalmente dependendo da sua implementação, da fase em que se encontra, ela não tem ainda um poder aquisitivo tão consolidado, né, como os bancos tradicionais que a gente está acostumado aí a saber, e isso preocupa, porque é um ônus que acaba sendo imputado, e às vezes, então, a empresa precisa se preocupar muito com uma segurança, com manter o seu cliente informado, porque senão, pela jurisprudência, ela é equiparada a um banco e ela arca com esse ônus diante de questões de fraude. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, voltando aqui para a esfera do direito do consumo, a responsabilização dessas empresas que muitas vezes estão presentes, né, esses meios digitais estão presentes, andam do lado do e-commerce,
das compras e vendas online, e até hoje em dia até se expandiram para as lojas físicas, mas aqui nesse aspecto a gente falando um pouco mais de e-commerce, a composição dessas empresas na cadeia de consumo. Então, um caso prático, uma empresa que não entrega um produto comprado pela internet, esse pagamento foi feito através dessas intermediadoras. Elas também compõem a cadeia de consumo? Elas podem ser responsabilizadas por essa falha na prestação de serviço? Ou elas são meras intermediárias que estão lá só facilitando, enfim, terceirizando um procedimento e elas não podem se responsabilizar? Isso também é muito objeto de discussão jurisprudencial. A gente encontra... Eu não consigo dizer hoje que isso já é um entendimento consolidado, a gente encontra decisões nos dois sentidos, mas eu entendo que é uma tendência, a gente percebeu que é uma tendência se destacar essa empresa da cadeia de consumo, entender que ela é uma mera mediadora de pagamento. Então, isso é uma segurança para essas empresas que acabam não respondendo por eventuais falhas na prestação de serviço das demais empresas que compõem a cadeia de consumo. Só que é um alerta que eu faço aqui, que muitas vezes elas acabam incluídas nessa questão, elas acabam incluídas na cadeia quando o consumidor procura essa empresa e ela também não presta o atendimento né, adequado, vamos dizer assim. Eu vi uma jurisprudência interessante no Rio de Janeiro, justamente em que o consumidor não recebeu o produto e ele escreveu, né, abriu um chamado junto à empresa intermediadora, pedindo para estornar o valor, falando que não recebeu o produto. Essa empresa foi omissa. E aí, diante dessa omissão, o tribunal entendeu que ela também falhou na sua prestação de serviço. Mas é interessante que essa consideração se deu justamente porque ela foi incluída, né, por parte do consumidor. Então, entendeu que a partir desse momento ela também entrou na discussão, né, vamos dizer assim, e ela também cometeu uma falha. Então, hoje o que a gente percebe que é uma tendência é que ela não responde objetivamente por uma falha que ela não cometeu, mas existe sim uma responsabilização quando ela participa aí de alguma forma nas tratativas extrajudiciais ou não facilita, vamos dizer assim, a resolução do problema. A gente está falando de um contencioso que hoje é grande, né, pelo volume de casos que a gente viu nos tribunais. Então, há uma inclusão, ao menos inicial, das empresas que trabalham com meios digitais de pagamento nos processos. Então, há uma inclusão no início, né? Então, toda vez que tem um defeito num produto, num serviço, eu coloco as empresas de meio de pagamento, PayPal é um exemplo, mas posso falar de tantos outros, nesse processo, e essa briga vai se prolongar até uma segunda instância, ao menos até lá, no momento em que o tribunal vai decidir se ela está envolvida de alguma forma na lesão do direito do consumidor ou de um terceiro, não consumidor, da empresa, né, na relação contratual, e se ela entender que está envolvida, fica responsável pelo ressarcimento. Se a justiça, já na segunda instância, entender que não está envolvida, que essa empresa de pagamento não está envolvida no produto ou serviço, ela só vai responder por eventuais falhas na prestação do serviço dela, especificamente dela, e aí é outro contencioso que eu queria te ouvir, que é o contencioso do meio de pagamento, né? Então, a gente tem que separar o contencioso de consumo do produto ou serviço, do contencioso também de consumo do serviço financeiro, certo? E aí também, penso que eu não seja consumidor no sentido estrito da palavra, mas esteja numa relação com o banco comercial, seja B2B, né? Nessa questão também é relacionada a consumo, e eu posso responsabilizar o banco,
meio de pagamento, né, a fintech, será que eu posso responsabilizar o Banco Central pelo PIX também? Isso é uma outra questão que a gente vai ter que explorar, porque se ele está me colocando um PIX à disposição, será que eu posso também responsabilizar? Se fraude houver, se falha houver nesta operação que se discute em relação aos meios de pagamento? O contencioso voltado para o meio de pagamento, ele é muito focado na questão das fraudes, que é a grande insegurança que existe de fato. E a grande discussão que teve foi a que eu mencionei. Se eles também, assim como os bancos, teriam que se responsabilizar objetivamente diante do que a gente chama no contencioso de teoria do risco da atividade. Então, como eu expliquei, essa teoria ela foi fundada justamente por uma questão de quem a gente responsabilizaria em eventuais fraudes, e entendeu-se que os grandes bancos, por terem um poder aquisitivo maior e por prestar essa atividade que evidentemente carrega um risco, que eles seriam os responsáveis. E o que a gente vê no contencioso é justamente em casos de fraudes online, que são muito comuns, através desses intermediários de pagamento, e quem que se responsabiliza. Então, é uma situação delicada aí, porque a gente fala de um ato que não existe uma ação, quando muito uma omissão, né, por parte dessas intermediárias, mas quando a gente fala em fraude, é um ato praticado por um terceiro, mal intencionado, não necessariamente pelo banco. Mas a jurisprudência, da mesma forma como já vem fazendo há muitos anos com os grandes bancos, ela também tem imputado essa responsabilidade aos meios de pagamento, o que é um ponto de atenção, eu entendo como um ponto de atenção, porque quando a gente fala de fraude, de atos de terceiros, isso acaba sendo um pouco difícil de mensurar dentro das atividades da empresa, do comércio. Então, é um ponto de atenção porque, sim, a jurisprudência, nesse aspecto, ela vem responsabilizando, não, nos casos de fraude, isso está assim, encaminhado de forma bem majoritária. Também existe muito contencioso com relação aos meios de pagamento por falha na prestação de serviço deles. Então, vamos supor, o consumidor ele faz o pagamento e não há o repasse para a loja, então a loja não efetiva a compra. Então, isso é um ato, uma falha na prestação de serviço propriamente dita do meio de pagamento, então isso é indiscutível que ele vai ser responsabilizado. E um aspecto secundário que foi até a gente conversou nos nossos estudos, que isso meio que, no meu ponto de vista, acaba com qualquer tipo de discussão acerca da natureza dessas empresas, é que muito se discutia, a gente tem, assim, obviamente não vou ficar me estendendo quanto a isso, mas no judiciário a gente tem um sistema de pesquisa de bens que chama Bacenjude, que nada mais do que um sistema, é um convênio entre o Banco Central e o judiciário para se pesquisar eventuais dados e bens, né, em ações judiciais. E existia uma discussão muito grande se essas empresas, as fintechs, as intermediárias, se elas estão dentro desse leque aí, se elas também fazem parte dessa pesquisa, porque muitos defendem que não são bancos, né, e é uma pesquisa restrita a banco, só que hoje já também se decide que essas fintechs e as empresas intermediárias também constituem objeto dessa pesquisa, o que é mais um argumento a favor, né, quando a gente pensa na jurisprudência, de que a atividade prestada por essas empresas, elas têm natureza de atividade bancária, atividade financeira, passando aí por todas as consequências que a gente já mencionou. Esse ponto que você tocou é interessante, porque muitas das propagandas das fintechs é para pessoas que têm problemas de crédito, né? Então, você tem um problema de crédito, você sabe, sistema bancário e vai para o sistema das fintechs. E a ideia das fintechs é você absorver muitas pessoas que têm problemas de crédito, né, que perderam o crédito na praça e acabam trabalhando com fintech. Então, esse aspecto de penhora online ou de bloqueio de operações relacionadas às fintechs ainda está num certo limbo. Pelo menos que eu li aí, achei bastante polêmico, tanto do Bacenjude, né, para as empresas, né? Então, as empresas que trabalham com pouco crédito, estão com dificuldade de crédito, principalmente no varejo, tem muitas empresas penduradas no crédito, que migraram para as fintechs. Elas estão ou não estão livres de penhora online? Eu estou entendendo que
que não. Agora, a outra pergunta que eu te faria é em relação ao QR Code, que eu vi muita jurisprudência no QR Code, né? E o QR Code, até eu ler a jurisprudência, eu estava achando uma maravilha, porque eu achava que era a segurança da segurança. Só que o QR Code está, em boa parte da jurisprudência, gerando problemas para o consumidor ou alegados problemas, né? Não sei se efetivamente é um problema técnico ou tecnológico que está colocando tanta instituição financeira ou correlata nessa opção. Né? Eu queria te ouvir também sobre esses dois pontos para a gente partir para outros pontos nesse curto espaço que nós temos para falar de um assunto tão interessante. Né? Sim, com relação à penhora online, de fato era uma maneira de tentar se livrar desse ônus, né? Então uma empresa que está sofrendo diversas execuções, ela tinha essa ideia de que partir para uma fintech ou partir para outro caminho, ela poderia ficar livre. Hoje eu já não considero um meio seguro mais. É lógico que existe uma discussão, mas os tribunais eles têm se posicionado cada vez mais favorável a incluir, né, as fintechs. Então, é uma divergência, mas eu não acho que é um meio seguro, mas se a ideia é tentar se livrar, é um perigo que existe. Com relação aos QR Codes, de fato, é um meio que se popularizou, principalmente na pandemia, com diversas doações, enfim, e visando a praticidade. O QR Code ele é uma forma de facilitar a transação muito utilizada por essas intermediadoras, então, que são as carteiras digitais. Então, basicamente, o usuário ele baixa um aplicativo, ele escaneia lá o QR Code que tem lá através do celular dele e ele consegue fazer o pagamento, a doação, seja lá qual for a finalidade, através do próprio aplicativo, né? Dessas intermediadoras, vamos dizer assim, né? E isso também gera muito problema. Isso é um meio que a gente tem visto não só a questão da fraude na jurisprudência, que é muita também, mas também a falta de repasse. Eu notei muito na jurisprudência as queixas baseadas em falta de repasse. Então, pessoas que alegam que receberam pagamentos através dessas empresas, através de QR Code, mas esse pagamento não foi transferido para suas respectivas contas. Então, aí a gente já fica um pouco fica o questionamento, evidentemente que as ações nem sempre, né, são procedentes, muitas vezes não procede o que se alega, mas fica, né, é impossível a gente dizer que não gera uma insegurança quando a gente vê um número grande de ações nesse sentido. E não tinha que ser direto, Marcela? Não tinha que ser... Essa é a pergunta que ficou na minha cabeça ontem, quando a gente conversou. Não tinha que ser direto? Se é no QR Code, já não tem porque está até na propaganda do Pix lá, não tem que ser uma conciliação imediata? Por que eu fico... alguém fica com o meu dinheiro, né? Alguém fica com a minha comissão, né? Porque isso é uma discussão até de cunho de segurança de empresa, né? Porque a empresa recebe um dinheiro ou paga um dinheiro, ela já paga. Na verdade, não é que ela não faz nenhum ato de pagar, porque no momento que você tem essa operação eletrônica e se você já tem os dados, o ato de pagar é quase que simultâneo, né? Não tem negócio de compensação bancária, compensação de cheque, compensação de TED. Então, devia estar imediatamente. Por que tem briga ainda em relação a isso? Exatamente, é um excelente ponto. Deveria, a gente está falando de um pagamento que é feito dentro de uma plataforma, enfim, através, muitas vezes a pessoa tem o crédito dentro da plataforma e você está repassando por uma outra conta. Então, sim, o grande questionamento é esse, deveria ser automático, deveria ser direto. A gente não está tratando aqui de transferências bancárias, mas na realidade, pelo que eu tenho observado, obviamente não vou me aprofundar em questões técnicas, porque eu não tenho nem capacidade, né, conhecimento para tanto, mas o que eu vejo pelas alegações é que muitas vezes essas transações são feitas através de cartão de crédito. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho meu cartão de crédito cadastrado no PicPay e quando eu leio o QR Code, ele vai descontar do meu cartão para repassar, então isso gera uma demora. Isso é que o Pix quer combater. A ideia do Pix é justamente não acontecer essa demora, porque o grande
ponto é que ele não teria intermediários. Essa é a grande propaganda do Pix. Então, ele não tem uma empresa de cartão, ele não tem um banco que precisa receber. Ele, ainda que você transfira faça uma transferência para diferentes plataformas ou diferentes bancos, a ideia não é cortar esse intermediário. Então, assim, eu penso que se o Pix está aí para resolver esse tipo de demanda que a gente tinha uma ilusão, né? As pessoas tinham essa ilusão de que aconteceria já com o QR Code ou com os pagamentos eletrônicos através das intermediárias, mas que na prática a gente vê que não ocorre por conta dessas burocracias que são alegadas. Então, uma empresa de cartão que não aprova de imediato, enfim, essas são as alegações que eu vejo. Se procedem ou não, eu não tenho capacidade técnica para dizer, mas é o que eles têm alegado. Né? Então, você está de acordo que diminui a informalidade, também para a questão tributária e contábil. Você diminui a informalidade de pagamento, você tem a identificação e a imediatidão do pagamento. Então, você não pode alegar que está em compensação, você não pode alegar que está com empresa de cartão de crédito, você não pode alegar que está com algum intermediário e, consequentemente, você não fez o caixa. O caixa já é simultâneo. E do outro lado, você tem identificação de quem te pagou. E esse é um ponto importante, porque nas fintechs, muita gente recebe por terceiros, né? Então, eu vendo para Paulo, quem me paga é Pedro. Eu vendo para João, quem me paga é Maria. E aí, na hora de conciliar, eu tenho um mismatch, que a gente chama, né? Eu não consigo identificar quem me pagou e se quem me pagou está relacionado à compra que eu fiz. No meio de pagamento digital, isso deveria estar resolvido. E pela jurisprudência que eu andei analisando com você, parece que não, né? Então, isso vai continuar, vai ter alguma evolução, porque eu não consegui entender isso do Pix, nem também dos meios de pagamento digitais que hoje existem, principalmente o PayPal, né? O PayPal, meio que a gente conhece, porque estou falando um nome aleatório, mas ele consegue me pagar, mas ele não consegue necessariamente identificar quem está me pagando. Isso é um problema da jurisprudência comercial, porque eu posso alegar que eu não recebi, eu posso alegar que, por outro lado, que eu paguei, mas eu não tenho prova de pagamento para a pessoa que recebeu. Isso está na jurisprudência, isso imagino que não esteja ainda no ponto de resolução pelos meios de pagamento eletrônicos, ou está. Não sei o que você pensa sobre isso. Exatamente, esse é um excelente ponto. É um problema que gera, porque às vezes muito prezando pela informalidade, né, pela agilidade, algumas questões que não deveriam ser esquecidas acabam sendo. E de fato, quando a gente realiza aí um pagamento eletrônico, ele gera um comprovante, enfim, mas muitas vezes é um comprovante lá na tela do seu celular, fica em um histórico, às vezes com a informação de valor, algumas vezes só com essa informação, muitas vezes o destinatário não é identificado, então isso dificulta de fato, porque se tem essa tranquilidade em comprovar como a gente tem, né? Por mais antiquado que seja, mas quando na época que assim nos bancos e tinha a chancela lá na conta, né? Hoje em dia não, são diversos comprovantes digitais, online, muitas vezes difíceis de se identificar o destinatário, principalmente quando a gente fala em QR Code, os nomes são os nomes de as chaves, isso é um problema que eu acho que vai persistir com o Pix também. Precisamos ver como ele vai ser implementado, como esses comprovantes vão ser gerados, porque evidentemente que sem um comprovante você perde o seu principal direito de prova de um pagamento. Sim, e também para a empresa, essa é uma área que eu até deixo para o senhor falar, mas com certeza implica também algumas dificuldades contábeis, né? Do ponto de vista de contábil, que eu estava estudando aqui nesses dias, o meio eletrônico de pagamento te dá um direcionamento
muito bom em termos de segurança de conciliação, porque você vende o produto, quando você coloca o QR Code para identificação e pagamento, ele identifica pelo menos, se não a pessoa que está comprando, a pessoa que está pagando e o produto que está sendo vendido, de modo que a conciliação do lado da empresa é uma conciliação segura. Eu posso já fazer a conciliação e já considerar isso como um pagamento efetivado, de modo que, para efeitos tributários, já me dá a obrigação de recolhimento deste valor com base na legislação que for, seja imposto direto ou indireto. No momento que eu tenho uma plataforma, né, como intermediária, que são os meios de pagamento digitais hoje existentes, essa plataforma, segundo este código vamos dizer, eletrônico, ela somente viabiliza a parte técnica ou tecnológica desse pagamento, mas o pagamento vem codificado e ele é descodificado imediatamente por conta da conciliação direta. Então, do ponto de vista de contabilidade, é seguro, do ponto de vista de estrutura de compliance fiscal também é segura, porque isso tem uma integração direta com os sistemas de contabilidade pré-existentes, e não menos técnico para a estruturação fiscal, que prescinde da pessoa que lança, né? Então, quem trabalha com contabilidade há mais tempo, como eu, assim, a pessoa que lança a nota, né? Então, eu lanço a nota, depois quem confere a nota, então eu faço a conciliação bancária, depois eu lanço a nota na contabilidade. Isso é um serviço caro, né? Hoje. E, portanto, a parte eletrônica vai suprimir isso, né? Então, em alguns setores já está suprimido, né? Então, você já recebe o pagamento, no momento que você já tem a conciliação feita, já é possível fazer o lançamento direto desse pagamento pelo próprio sistema, eliminando várias pessoas que estavam na cadeia de contabilidade dessa transação. E, consequentemente, já é possível fazer o lançamento fiscal correspondente. Claro, esse no mundo prático das empresas, ideal, desde que você tenha a segurança de dados que está propagandeado em todos os meios, em função do Pix e também em função dos meios de pagamento digital. Então, você vai eliminar cadeias, tanto internas da empresa quanto internas do banco, e, consequentemente, o serviço que era antes, vamos dizer, do departamento financeiro, departamento contábil, compras, contas a pagar, contas a receber, todos os serviços vão sendo eliminados interna ou externamente nas empresas, porque você vai ter toda essa estruturação por meio dos códigos QR, né? Ou outros códigos, enfim, que são alfanuméricos, que vão integrar na contabilidade das empresas. O que nos dá também uma indicação de como os impostos sobre essas operações vão ficar um pouco difíceis de sustentar, porque o serviço bancário, o serviço financeiro, o serviço de conciliação, o serviço de contabilização desaparece, né? Então, esses serviços que estão elencados na lei 116, a lei complementar 116, 157, está ainda gerando bastante polêmica no Supremo. Esses serviços de até aprovação cadastral, estruturação de comprador, de fornecedor, né?
verificação de cadastro dessas pessoas, né? É um produto isso, né? Eu aprovo o cadastro, verifico o cadastro. Então, estes serviços com a digitalização tendem a desaparecer. E em alguns setores, com a incorporação do meio de pagamento oficial, ele vai desaparecer, porque veja, se eu tenho um QR Code, eu gero um QR Code e você me paga, esta conciliação, essa verificação do seu crédito é instantânea. Se você não tiver crédito, o seu QR Code nem é gerado, ou não é aceito. Então, você vai ter um encurtamento de etapas. Consequentemente, esses serviços vão desaparecer. Os serviços financeiros que a gente está considerando como financeiro também vão ser rediscutidos. Isso ainda está em desafio por conta das operações tidas como serviços financeiros, né? Então a gente tem aí uma nova briga no ponto de vista de serviços financeiros que vai estar nos tribunais no ponto de ISS. Por isso, tanto também nessa discussão que vai aparecer em qualquer momento aí nos nossos meios jurídicos, né? A gente vai ter uma discussão sobre tributação de meios digitais. Né? Tributação de meios digitais. Para a gente chegar nessa tributação de meios digitais, a gente passou por uma série de etapas, como a Marcela viu, da gente identificar primeiro o que é o meio eletrônico, como se dá essa série de novidades e predicados do meio eletrônico, como com rapidez, simplicidade, comodidade, segurança, e se isto se realiza na prática. A jurisprudência está pulsante, né? Ela é reflexo da sociedade de consumo, e as consequências operacionais são diretas, né, para a questão da empresa. Então, eu tenho uma consequência operacional direta, eu vou suprimindo etapas dessas cadeias de estrutura financeira, comercial, contábil e fiscal, de modo que eu vou encurtando essas etapas. E, claro, isso gera bastante litígio, mas do ponto de vista contábil e fiscal, haverá uma simplificação. Em alguns setores já está acontecendo isso muito antes do PIX, né? E essa é um desafio, ao mesmo tempo, uma proposta das fintechs, que as fintechs vendem serviços, certo? Só que quais são os serviços, então, que ficam para as fintechs? Se a gente está com a tecnologia tão apurada, os serviços financeiros das fintechs tendem a serem diminuídos, porque eu não vou prestar serviço financeiro de conciliação, eu vou prestar serviço financeiro de análise de crédito, né, que está na ação do Supremo, né? Então, estou falando uma realidade, não é uma discussão acadêmica. Na ação que está no Supremo, que teve eliminado a Alexandre de Moraes, os bancos alegam que eles têm várias etapas da operação que são em diversos locais, né? E precisam ser feitos dentro de uma sede localizada num determinado município, que é a briga entre municípios. E eles dizem, eu tenho que fazer análise de crédito, tenho que fazer análise do consumidor, eu tenho que aprovar, eu tenho que vender crédito, eu tenho que fomentar crédito, eu tenho que descontar tudo isso. E, claro, isso gera comissão, gera um valor agregado ao serviço. Quando a gente está falando de um sistema eletrônico que corta todas essas abas de serviços financeiros,
queria te ouvir. Marcela, que serviço financeiro você tem? Eu sei que eu estou te jogando uma fogueira novamente, mas é importante que você está analisando isso tudo isso. Que serviço financeiro tem com QR Code? Me explica, que eu queria entender. Qual é o serviço financeiro do QR Code? Ele é financeiro ou ele é de tecnologia? Eu entendo que é uma boa fogueira, de novo, essa, mas de fato, eu entendo que é um serviço financeiro, primordialmente. Eu precisaria pensar um pouco com calma na natureza, mas eu classificaria como um serviço financeiro, diante do que a gente vê na jurisprudência, né? Uma vez que a gente vê que as intermediárias, elas são consideradas empresas que prestam serviços financeiros, então, naturalmente, no meu ponto de vista, o QR Code também ele se enquadra num desses serviços. Agora, não tem como negar que existe, né, que ele também tem uma característica tecnológica, talvez uma mistura de ambos, mas predominantemente eu interpreto como serviço financeiro. Eu acho que é a grande finalidade dele, né? Então, se o serviço financeiro é de finanças, ou seja, eu trabalho com atos de bancários, atos de natureza bancária, ainda que não sejam essencialmente exclusivos da área bancária, eles têm uma característica de atividade bancária. Mas no momento que eu coloco esse serviço dentro de um código de alfanumérico, esse serviço desaparece. Ele é mais uma tecnologia do que um serviço em si. Claro, parece um debate epistemológico, filosófico, mas ele é importante porque ele está sendo discutido pelo Supremo, como eu já disse, que elenca, né, os bancos elencam vários serviços que, se existissem ainda, eles não estariam sendo colocados dentro de um PIX ou até dentro de um meio de pagamento normal. Se na jurisprudência eu vejo a discussão dos bancos, né, os bancos e fintechs, não, eu não faço nada, eu só sou uma plataforma tecnológica. Então é um pouco incoerente, né? Eu não faço nada, eu sou uma plataforma, você vem e usa a minha plataforma, eu faço uma intermediação, e quando eu quero não pagar imposto, eu digo que eu faço. Então, ou bem você faz, e você demonstra o que você faz, que é uma questão que no PowerPoint funciona, mas na prática não. Ou bem você faz e comprova, ou bem você não faz e você, então, não teria uma atividade financeira, consequentemente, você teria que pagar um imposto sobre outra atividade que seria de processamento de dados ou de estruturação tecnológica dessa cadeia. Então, esse é um debate, claro, que não pretendo aqui ter a arrogância de definir qual é o destino disso, né? Se vai funcionar ou não. Mas, em se tratando de um imposto tão importante como é o ISS, e claro, se vier o IBS, também vai ser bem importante do mesmo jeito, ainda mais que vai ser um imposto alto. E se vier a CBS, que também é a Contribuição de Bem e Serviço, também está na ordem do dia da reforma tributária, vai atacar muito esse tipo de prestação de serviço, em que os bancos querem se colocar à látere, né? Ou seja, fora dessa discussão e fora do sistema da CBS e, consequentemente, do IBS. Mas, por outro lado, é uma grande arrecadação que você tira do espectro do fisco. E esse é um dos motivos porque o governo está de olho no imposto digital. Porque aí no imposto digital você vai ter acesso a essa riqueza
Então, você deixa os bancos, as financeiras, saírem do sistema de tributo indireto, IBS e CBS, mas pega as operações no imposto digital, ou seja, no final de contas vai virar custo de qualquer modo, e quem vai pagar é o usuário deste serviço. Quando a gente fala em usuário, é quem compra o bem ou serviço, então não é uma conversa ideológica contra a favor de ninguém, mas é simplesmente uma conversa técnica. Se você tem um meio digital, e esse meio digital ele te traz essa facilidade que está aqui na propaganda do Pix, né? Ela te dá ela condensa tudo isso, simplifica todo o processo, é rápido, é fácil, qualquer um usa. Então, eu vou pagar imposto sobre o QR Code, certo? No final dos contos, porque não é mais uma preocupação se eu cortei o cabelo e paguei cabeleireiro com o QR Code. É uma preocupação. Eu fiz o QR Code, se cortei ou não cortei, é uma questão desnecessária, porque eu estou pagando o QR Code. O mesmo se aplica para produtos. Então, o QR Code vai ser um trigger, né, um gatilho para a tributação de modo geral e vai nortear todos os outros institutos e, consequentemente, vai estar toda essa característica para o debate que segue o seu ritmo. Então, Marcela, a gente está aqui lançando vários pontos. Até um cliente perguntou, mas eu gostaria de saber, então, o que eu tenho para fazer, né? Eu tenho que esperar isso acontecer e tal. E qual é o prático que a gente tira desse debate todo? Então, para não deixar isso muito solto, eu diria o seguinte: do ponto de vista de corporate, a Marcela desenvolveu muito bem esse tema, para dizer o seguinte: se os debates, os litígios prendem a empresa com relação às fraudes dos meios de pagamento, além das fraudes que já existem e dos problemas que existem na qualidade dos serviços e produtos, a gente tem que estruturar melhor essas questões. E falando de LGPD novamente, que a gente falou semana passada, é preciso a gente ajustar melhor os processos dentro das empresas. As empresas precisam ter uma clareza melhor da responsabilidade delas em função disso, porque principalmente departamentos comerciais precisam entender melhor como esse fenômeno dos meios de pagamento funciona e qual é a atitude que eles devem ter diante disso, principalmente para qualificar tecnicamente o seu pessoal e tecnicamente a sua empresa do ponto de vista de controle de sistemas contábeis, fiscais, de meios de pagamento, que possam fazer frente a essa tecnologia. Com isso, eu acho que a gente caminha para o encerramento da nossa live. Marcelo, te agradecendo mais uma vez por todo o seu empenho aí em debater essas questões tão interessantes. Aos nossos clientes parceiros, obrigado por estarem junto com a gente, os nossos amigos do escritório, todo mundo que colaborou para que essa live fosse um começo de um debate bem interessante, que a gente vai voltar muitas vezes a esse tema. E com isso eu deixo um grande abraço para você, para todo mundo que está aqui, e um bom dia a todos. Muito obrigada a todos e tenham um excelente dia. Prazer debater mais um assunto. Tchau. Tchau, tchau.